Bem, a nossa última aula, né, nós começamos a focar no assunto de gestão de produção. Com isso, né, nós entramos dentro da área, né, de como significa o nosso produto, né, ou o nosso serviço dentro da cadeia de gestão da qual nós, né, do mundo da gestão, julgamos o mais importante, que é entender se esse produto ele tem uma boa aceitação de mercado, caso tenha, né, e assim seja, como que ele escoa, né, quais são os critérios que a gente tem aí como relevantes dentro do nosso processo para que esse produto, né, aconteça, que tipo, né, de função, né, que nós vamos dar enfoque dentro do nosso produto, né? Quem é o nosso associado dentro da empresa para que esse produto aí tenha sucesso. Também vimos com isso quais seriam as responsabilidades diretas, né, da produção, né, do gestor que está aí com o setor de produção nas mãos. Com base nisso, né, nós verificamos algumas coisas que seriam fundamentais, né? Entendermos o que era tangível, o que era intangível, né? A questão da estocabilidade, tanto do produto quanto da matéria-prima deste, né? Para que a gente pudesse, então, executá-lo, né? Colocá-lo aí na nossa linha de produção. O timing, né, da produção que a gente falou, que era a questão da simultaneidade, né? O que o cliente estaria acompanhando, né? Se era algo junto ao consumo, né? Se o cliente estava junto no processo ou não. Vimos também esse contato com o cliente, que em muitos casos, né, torna-se desnecessário para alguns produtos que estamos aí confeccionando. Por exemplo, verificamos, né, que setores do mesmo segmento, como produção de móveis, se são móveis prontos, né, são móveis que não necessitam do nosso cliente ali dando o aval o tempo todo. Vai chegar até a loja, né, que é onde a gente vai escoar esse produto aí, né, para o fornecedor, para o vendedor, né, melhor dizendo, e nós vamos, então, ter o êxito, né, do retorno dessa linha de produção. Já no mesmo segmento com móveis planejado, a necessidade do cliente tem que ser levada em conta e ele muitas vezes faz parte, né, lá do projeto até a entrega final, que é a satisfação, né, do móvel lá montado já na nossa residência. Então, mostrando, né, que cada caso é um caso, às vezes o segmento é igual, mas não podemos aplicar as mesmas regras do jogo, porque elas não vão ser válidas, porque não tem como, em virtude, né, do enfoque que a nossa produção está dando. Bom, a qualidade, né, nós tínhamos sempre que levar em conta, já tínhamos estudado gestão da qualidade, e ela continua sendo algo aí que está agregado, né? Sem qualidade, não tem um bom produto, logo não teremos bons clientes. Então, mostrando que ela tem que ser levada em conta. E agora, hoje, a gente continua, né, efetivamente falando dos tipos de operações de produção. Quais vocês acham que são? Quantos e quais? Quais tipos? Nós vamos ver, né, as operações para a produção em 4 etapas. Seriam elas, né, uma das dimensões, o volume, a variedade, a variação e a visibilidade. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: isso nós vamos focar essas 4 dimensões, né? Em qual estágio? No input ou no output?
E aí, seu Pedro? Input, eu acho, né? Começa no input, né? Nós vamos focar no final, no escoamento do processo. Ah, é o output, então. Exatamente. Por quê? Porque nós temos que entender, né, qual vai ser o posicionamento dos nossos clientes, né, dentro de cada uma dessas dimensões. Bom, por que isso? Porque quem define o meu volume é o meu consumidor final. Eu não vou produzir 100 lanches, né, 100 cachorros quentes numa noite, num sábado, por exemplo, se eu não tenho certeza que vou vendê-los. A variedade também é determinada pelo meu consumidor final. Nós precisamos do aceite dele para dizer que nós podemos variar um pouco mais, né, a nossa estratégia aí de oferecimento no mercado. Variação e visibilidade é a mesma coisa. Então, nós vamos ver isso, né, dentro do output, que seria ali da nossa saída, né? Bom, o que seria a dimensão de volume? O que vocês acham? O quanto está saindo do produto. O quanto está saindo de produto. A variação desse volume, a dimensão, melhor dizendo, desse volume, nos diz o quanto que a minha produção está boa, média ou ruim. O quanto ela precisa ser aumentada, ou então o quanto ela precisa ser diminuída. Então, por exemplo, na produção de hambúrgueres, né? Até vocês têm esse exemplo lá na apostila. O volume dessa produção, né, tem implicações importantes na maneira de como essa produção está organizada. Então, a primeira coisa que você vê, né, quando está indo numa lanchonete, é o grau de repetição de quê? Das tarefas, né? Essa repetição, né, frequente faz sentido a especialização, o quão treinado o funcionário está para aquela tarefa de, por exemplo, produzir hambúrgueres. Alguém já se atentou a isso? Não? Por exemplo, normalmente nós adultos, quando saímos, né, para fazer um lanche, a gente até gosta, talvez, do ambiente, toma um chopp, né, conversa, às vezes tem alguma música, né, no local. Isso torna a saída prazerosa, mais agradável. Na linha de produção de hambúrgueres, estilo McDonald's, estilo Bob's, né? Habib's e assim por diante, a gente verifica que é outro público. Qual público que está ali? Mais infantil, né? Mais infantil. Nota-se que um público mais infantil, a demanda desses produtos pode ser maior e a paciência do cliente menor também. Concordam ou não? Sim. Sim. Então, quando vocês vão... McDonald's eu não frequento muito, mas aquele ali da 24 em frente à loja Marisa. Pompeia. Qual? Pompeia, isso, o Bob's, isso. Aquele ali as minhas filhas adoram. Só que, principalmente a menor, ela quer rápido. Ela chega ali e ela já vai com o dedinho, ela sabe tirar a ficha, ela sabe acompanhar no leitor, ela conta os números e ela quer aquilo rápido. E vocês notem, né, quem frequenta esses lugares, que realmente é como eu estou dizendo, como está na nossa bibliografia. Os atendentes, ele tem uma repetição de tarefa.
aquilo ali precisa de uma sistematização de trabalho. Ou seja, ele não pode pensar muito. Ele tem que ler o pedido, mandar aquele pedido ali para a produção, sair dali, ofertar aqueles condimentos, né, que é colocados, já fazer o milkshake, né? E tudo isso de uma maneira bem rápida, porque a fila está enorme. Normalmente é isso que eu vivencio toda sexta-noite. É realmente estressante frequentar um local desse. Mas faz parte da nossa produção. O que significa isso, né? Quando essa produção está aumentada? Novas possibilidades, que a gente até já conversou aqui em outras situações do termo empreendedorismo que nós estudamos, né? Como, por exemplo, como essas segmentos, McDonald's, Bob's, né? São concessões, tu não está comprando a loja, né? Tu está comprando uma concessão de usar aquele nome com as receitas, enfim, deles, não é isso? Que a gente sabe? Então, o que acontece? Existe a possibilidade de abrir uma nova franquia. Próximo, quando se tem uma demanda assim, normalmente os estudos, né, de quem quer abrir a franquia, assim consegue. Isso, gente, é uma dimensão aí que a gente tem de volume. Ou seja, eu quero mais e mais produção, eu quero mais e mais crianças ali pedindo lanches e querendo ganhar aquele bonequinho minúsculo que vem, né, no lanche, enfim, porque isso levanta, alavanca a minha produção. E com isso, né, eu consigo vender num volume maior. E dimensão de variedade, quem tem um exemplo? O que é a variedade? Vamos lá, gente, liguem as câmeras, vamos assistir a aula. Vários tipos de produtos, né? Vários tipos de produtos ou serviços, né, Rafa? É, o serviço. É um Né? salão de beleza, vários tipos de serviço, uma perfumaria com vários perfumes, né? Como se diz, tipos de perfumes, né? Marcas. Uma lancheria com vários sabores de lanche. De lanche. Isso aí, gente, é isso que a gente tem que entender como dimensão da variedade. Um salão de beleza. A mulher vai lá somente hidratar o cabelo. Ela pinta as unhas das mãos, dos pés, faz limpeza de pele, arruma a sobrancelha. Faz extensão de cílios. Extensão de cílios também, né? Faz depilação e N fatores. E ela passa a tarde no salão de beleza. É algo útil. E de brinde, ela ainda traz alguns produtos para casa, porque a cabeleireira já sabe, né? Que ela vai ter que cuidar desse cabelo aí durante o resto da semana, né? Enfim, e ela já compra aí ampolas de hidratação, alguma coisa nova aí que surgiu para a pele. Tudo isso tem no salão de beleza. E a gente sai com o cartão cheio de lá, né? De produtos, de dimensão de variedade. Isso é um clássico, né? E ali nós temos a variedade dos produtos e dos serviços. Um outro setor, né? Que até é o que eu tenho de exemplo lá para vocês da apostila, né? Quando vocês forem ler. Um táxi, por exemplo. Há de vocês me perguntar, tá, mas como que um táxi pode ofertar variedade? Ora, de diversos modos. Eu tenho um táxi, né? Não precisa ser uma franquia, pode ser um só, mas eu penso, bom, nos horários aí das 6 da manhã, mais ou menos até as 8 horas, não tenho muita corrida normal aqui no meu ponto de táxi. Vou ofertar de então levar pessoas fixas ao trabalho. Vou combinar
vou ofertar isso para o Rafael, né? Para o Rodrigo, para o seu Pedro, para o Vitor, enfim. E vou dizer para eles, olha, eu consigo levar vocês 4, né? Por um custo diferenciado, se vocês fossem andar no meu táxi sozinho. É possível isso? Sim. Sim, demais, né? A gente vê isso. Eu tenho um irmão que anda assim, de táxi. E junto com os colegas de trabalho, né? Saem daqui da cidade, vão até a lanche e o táxi depois, no horário do retorno de todos eles, está lá à espera deles na lanche, na balsa, não sei ali, para levá-los novamente para casa. Gente, isso é uma grande sacada. Por quê? Porque eu verifico que em alguns períodos as minhas corridas estão mais fracassadas. É mais vantajoso para mim ter pessoas fixas, porque eu largo o Rafael, né, essas pessoas aí no serviço, e eu retorno e ainda consigo largar mais 2, 3 crianças na escola, que os pais me conhecem e vão andar aí no meu táxi com segurança. Então, isso é muito comum, a gente consegue dar variedade no nosso negócio, mesmo quando somos aí pequenos prestadores de serviço, como no caso de um taxista, né? Então, tudo vai ter um preço. Óbvio, né? Eu tenho que fazer qual análise? Porque não é que agora nós estamos estudando produção que a gente pense que tem que desenvolver, né? Vender serviço e vender produto assim, indiscriminatoriamente. Não, nós temos que verificar. Vai ser vantajoso para mim? Eu levo essas 4 pessoas dentro do meu veículo. Qual é a vantagem? Eu terei lucro? O quilômetro rodado que eu faço do destino da casa de cada um até o seu local de trabalho é ok? Tem risco de assalto em um desses locais que eu vou? Eu pago o meu combustível e me sobra lucro? Então, isso também deve ser avaliado e muito bem pensado para a gente ver se vamos ou não dar uma variedade, né, nesse nosso negócio, se vamos dimensionar essa variedade. Mas é possível sim. Bom. Mas aí tem que ver o horário de pique, né? Aí tem que ver o horário de pique, porque eu já fui motoboy, não é uma boa. Trabalhei não de é uma boa. Não é uma boa. Isso é uma hipótese, né, seu Pedro? Por isso eu estou dizendo, precisa fazer uma verificação se os outros conceitos que nós já estudamos até o presente aqui, na nossa disciplina, fecham a conta. Porque não adianta eu ter uma boa produção, conseguir as 4 pessoas para fechar dentro do meu veículo e levá-los, né, fixo, né, do trabalho e depois buscá-los, se não existe gestão de qualidade, por exemplo. O que seria qualidade dentro do que a gente já estudou nesse segmento? Seria o Rafael chegar no trabalho, na empresa que ele trabalha, né, no horário, e em tempo hábil, né, sem que ele se sinta estressado para fazer a correria, né? Obrigada, filho. Sem que ele se sinta estressado para fazer a troca da sua roupa ou tomar o seu café. Algumas empresas as pessoas se alimentam, né, antes de subir para a planta, né? Isso seria qualidade. Não adianta também eu ficar correndo com o veículo, colocando as pessoas em risco de acidentes, né, de deslocamento. Então, temos que levar todos esses segmentos em conta. Isso tudo foi levado em conta e é possível? Consigo ofertar esse tipo de trabalho para vocês, de irem, né, no meu veículo para o serviço, vocês saindo meia hora mais tarde do que se fosse de ônibus, por exemplo, e ainda assim ter um lucro? Poxa, se eu consigo contemplar diversas coisas boas, beleza, o meu negócio vai para frente. Se não, não há razão de levantar, de dimensionar, né, essa variedade. Então, fica na modalidade como está. Certo, seu Pedro? Bom,
E na variação, qual é o exemplo que vocês têm aí para me dizer? Falamos de dimensão da variedade. E a variação, o que seria? Bom, a variação é quando a gente tem algo que depende do momento. Exemplo, tivemos um ano, né, fechado as coisas por causa da pandemia. Vamos supor que o nosso negócio fosse salão de festas, buffet infantil, né, que é o que mais consome aí em termos de festa, né? Depois é casamentos. Adiantava eu ter uma variação? A minha variação que houve nesse tipo de negócio foi negativa, concordam comigo? Sim. Sim, né? Mas, em situações normais, como está agora, né? Ou o falso normal, não sei como diria, mas em situações como a de hoje em dia, os hotéis são bons exemplos para nos mostrar a dimensão da variação. Por quê? Porque, no caso nosso aqui, cidade litorânea, né? Estamos numa região do Rio Grande do Sul, como é o caso, né, do Rio Grande do Sul quase que por inteiro. Nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Uma vez 4 estações bem definidas, significa que, normalmente, para nós aqui, o verão, né, as pessoas vêm em busca da nossa praia. Lotam hotéis. Mas o que acontece no inverno? Deserto, vazio. Deserto. Como, Rafa? Escassez de turismo. Escassez. Gente, isso mostra uma variação. É uma dimensão de variação. O que ocorre? Ocorre uma discrepância grande no meu negócio. Por quê? Porque verifica-se que no verão chega o Vitor e quer se hospedar no meu hotel e eu tenho que dizer para ele que estou com a lotação máxima. Não temos vagas. E no inverno eu funciono o hotel com lotação mínima ou ninguém, por exemplo. Pode acontecer? Acontece, sim, né? Acontece. Então, mostrando que a gente pode ter aí, como exemplo, né, discrepâncias muito grandes em alguns nichos de negócio. Neste caso... Até esses hotéis aí no inverno, eles abrem o café para... O café fica livre para a população, né? Que quer usar. Rafa, eu não escutei o que tu disse. Incrível. No inverno, esses hotéis, pousada, eles disponibilizam o café para a população, quem quer ir para tomar o café, fazer o pagamento ali para tomar um café. Sim. Eles fazem essa ligação por baixa demanda, né? Baixa demanda. Porque o que acontece? Hotéis, tá, gente? Inclusive aquele de São José do Norte, o qual eu trabalhei, na época, né, a dona da rede, Suam, ela me disse que para manter um hotel daquele porte, com ou sem hóspedes, só para abrir o hotel e mantê-lo, é 50 mil reais. Você precisa de uma gerente, mais 2 sub, né, para fazer as trocas ali de turno, porque tem que ter um gerente sempre, né? Não importa que é domingo, tem que ter. As camareiras, né? Naquele segmento ali, que seria 11 pavimentos, né? E depois ficou em 8, mas enfim, parece que um jogo, né, de camareiras ali, um trio de camareiras consegue cuidar de 2 andares, né?
E assim vai. Sucessivas coisas que são necessárias e que não importa se eu vou lá ser hóspede ou não, tu precisa manter, porque se alguém chegar, tem que estar arrumado, tem que estar limpo, tem que estar organizado, precisa ter água quente, né? Nos banheiros, enfim, várias coisas, né, que se tem que disponibilizar para que, se caso aconteça de um hóspede, a gente ter como mantê-los. Então, mostrando que é um ramo de negócio arrojado, né? Porque tu tens que ter como manter essa estrutura em épocas aí de estiagem de clientes, vamos dizer assim, né? E então tu podes fazer a consideração, como algumas pousadas, por exemplo, que existem até na nossa região aqui, né, como no Cassino, elas fecham. Já ouviram falar disso? Por quê? Porque o custo com a tua operação não tem sentido de ser, mais vale tu reabrir, né, em alta temporada. Então, mostrando, né, que isso é comum, existem locais, né, que isso é muito comum mesmo, e que aí tu tens que procurar, então, caso tu queira. Eu até uma vez eu fui, não sei se vocês já foram, naquela praia de La Paloma, no Uruguai, conhecem? Lá tem, né, diversas cabanas, né, pousadas, enfim, que tu chega e tem ali as placas, né, para tu procurar. Caso haja, né, uma pessoa lá, tipo eu, que gosta de ir no inverno, vai fazer a ligação e vai, então, entrar em contato com alguém que vai te ofertar, né, um dormitório, uma cabana daquelas, para que, então, fique ali, né, os dias necessários durante a estadia. E assim funciona, né? Em diversos locais assim funciona, porque isso não implica custos maiores aí com o operacional. Então, entendido aí a dimensão da variação? É a mesma coisa que nós estávamos falando aquela vez do shopping, lá do parque aquático, né? Mais ou menos Isso. tem variação. É mais ou menos isso. Eu até cheguei a comentar, né? Como pesqueiro, por exemplo, que tem condições de tu lá frequentar no inverno, porque existem cabanas, né? Tem lareira, tem algumas condicionantes, né? Que dá uma sensação de aconchego para quem chega ali, né? No inverno, por exemplo. Mas alguns outros não têm sentido de ser mesmo na nossa região durante o inverno, porque não tem atrativo, né? E não tem condições de receber ninguém nessa época de ano, né? De clima do ano. Tudo bem até aí? Bom, e a dimensão da visibilidade, que seria? Divulgação, assim, do produto? Exatamente, né? Significa o quão exposta está a tua produção, né? O teu processo todo operacional aí para o teu cliente. Não importa, né, qual o contato que o cliente tenha dentro, né, da tua operação, como no caso que nós conversávamos lá, né, quando o cliente participa aí do processo, né, um projeto, por exemplo. Neste caso, né, a dimensão da nossa visibilidade vai nos mostrar o quanto aquele nosso produto está aí na mídia. Então, depende também do público-alvo, né? Nunca vamos esquecer disso, porque às vezes a gente quer que o nosso produto esteja na mídia, mas a gente não entende qual é o nosso público. Então, voltando ao exemplo lá do McDonald's, né, do Bob's, se perguntarmos aí para os nossos pais, por exemplo, a respeito de Bob's e McDonald's, provável que não
entendam, né, que a dimensão de visibilidade desse negócio seja baixa para essas pessoas. Por quê? Então, público-alvo? Não, né, gente? Meu pai aí nos seus quase 70 anos, praticamente, não é o que gosta, né? Tomar milkshake, comer hambúrguer esquisito. Não. Mas agora, se perguntarmos aí aos nossos filhos, eles entendem melhor que todos nós disso. Então, mostrando, né, que a visibilidade também tem que ter o referencial. Quem que nós queremos que veja? Quem gostaria, né? É o caso, por exemplo, de fazermos aí o check-in, né, no hotel. Daqui a pouco, para nós adultos, né, fazer o check-in num hotel aí Express, né, vamos falar da linha Express, que seria aquele hotel mais focado no dia a dia, né? Tá bom ali ter o Wi-Fi, né? Sentar ali, ligar o notebook, ver algumas coisas do nosso trabalho, talvez irmos até a academia do hotel, né? Ver as pessoas se exercitarem, a gente se exercitar também. Mas para uma criança, fazer o check-in num hotel fazenda é bem melhor. Numa pousada bem no seio do cassino, melhor ainda. Por quê? Porque é uma questão de referencial. Então, essa questão da visibilidade tem que estar bem inserida na nossa mente, que às vezes não quer dizer que o nosso produto não está bom e não está aí bem visível. Não, é porque estamos fazendo uma enquete de quem nos conhece no público-alvo errado. Até aí entendido? Sim. Sim. Isto. Bom, então vamos fazer assim só algum treinamento para a gente conseguir entender como que funciona essas 4 operações aí que a gente falou. Por exemplo, na questão do volume, nós temos aí alta repetitibilidade, especialização de tarefas, né? Aquele funcionário ali mega treinado que tu chega e pede 5 hambúrgueres, né, para ti, e ele te entrega aquilo em 5 minutos, porque ele é rápido na montagem, né? Sistematização, custo unitário baixo. Consigo um volume alto de produção para este caso. Agora, se na mesma situação de volume, né, de dimensão de volume, eu tenho baixa repetição, ou seja, chegar lá para trabalhar no McDonald's, né, a Viviane que nunca entrou numa cozinha, que não entende de cortar o pão. Baixa repetição, menor participação, né, funcional, custo unitário alto. Por quê? Porque eu vou precisar de uma segunda pessoa, 2 pessoas vão fazer o que um bem treinado faria. O que isso vai implicar no meu volume? Baixo. Porque se eu não botar alguém para ser o suporte dessa pessoa que não sabe desempenhar a tarefa rapidamente, eu não vou vender 10 hambúrgueres, né, em 15 minutos. Ô, professor. Eu vou vender 5. Quem me chama? Ô, professor. Pode falar, David. Fala. É o David, professor. É que a minha internet está travando muito. Eu não consigo ouvir direito, entendeu? Caso cair aí, é só para a senhora saber, entendeu? Ah, tranquilo. Travando, eu não consigo ouvir direito. Tranquilo. Mas tu tá entendendo? Beleza. Gente,
Com respeito à variedade, nós vamos ter uma alta variedade quando formos aí flexíveis. Olha o exemplo lá do táxi. O meu interesse é fazer corrida para uma pessoa com sua bagagem. Mas, das 6 da manhã às 8, eu estou me flexionando a levar trabalhadores apenas. Crianças na escola. Vou atender a necessidade que está dos consumidores, né, para aquele momento, para aquele para aquele horário ali. Custo unitário, né, pode ser alto, mas eu vou ter uma alta variedade de oferta de serviço. Então, assim por diante, gente. A mesma questão, né, na variação aí da nossa demanda, né? Quando eu tenho uma capacidade mutante, né, uma antecipação do que as pessoas estão precisando, ajuste, né, com a demanda, com o custo, para que não seja alto. Eu aumento os meus pedidos. Eu alavanco a minha produção. Quando né, não é estável, é rotineira, é imprevisível, né? Uma alta utilização, eu diminuo. Então, mostrando, né, que a gente consegue driblar o sistema, né, desses 4 aspectos aí da dimensão, né, que seria, repetindo, né, o volume, a variedade, né, a variação e a visibilidade, entendendo como que eu tenho que estudar, né, o meu contexto e o que está sendo solicitado aí, né, no cotidiano, para os clientes, né, para que eu possa, então, fazer esse joguete, né? Para que ele venha a ser sempre a meu favor. Bom, os tipos de sistema de produção. O que vocês acham que é um sistema de produção? O que é um sistema de produção? Seria o roteiro ali, né? A ser executado. Exatamente. Nós temos aí um roteiro, um cronograma, né? Algo que nos dê uma diretriz, né? Um norte que precisa ser aí seguido para que a gente consiga, né, chegar no nosso objetivo. Todos os critérios, de uma maneira geral, né, que nós temos aí para desempenhar um produto, né, a adequação de um produto, ou então a projeção deste, né, ou o serviço, nós temos como esse roteiro, né, esse cronograma para ser o nosso carro-chefe, o nosso aliado, né? Bom, de uma maneira geral, a gente diz que esses critérios servem de base de classificação com elementos do modelo input, transformação, output. Ou seja, os tipos de sistema de produção vão nos dar uma averiguação de como que funcionam as nossas entradas, como elas são transformadas e entregues ao cliente de uma maneira que satisfaça o final do processo. Bom, o que vocês conseguem me entender disso? Vou ter etapas, né? Concordam? Sim. Mas tem um fluxograma do trabalho ali para sair no final uma execução excelente, né? Exato, Rafa. Nós vamos ter que ter um fluxograma. Nós vamos ter que ter um segmento de atividade, né? Que a gente consiga fracionar e compreender cada etapa do processo. Isso se chama um processo de manufatura, concordam? Sim. Sim. Por quê? Porque a gente vai ter, né, todo um detalhamento que vão se destacar aí 5 mais ou menos, né? Que é os tipos de sistema de produção aí em manufatura.
que vão buscar correlacionar esse volume que a gente fala, né, de produção com variedade, né, de produtos a serem, então, manufaturados. Concordam? Acabamos de estudar, né? A gente quer ter um volume de serviço. A gente quer vender muitos hambúrgueres, mas não a qualquer preço. Com pessoas treinadas, com sequência de trabalho, com maquinários apropriados, a gente vai conseguir. Eu quero vender muito serviço, como exemplo do táxi. Mas não adianta eu ficar só para fazer uma corrida com mais pessoas, que nem o exemplo que eu citei, eu empacar dinheiro. Porque eu não vou conseguir, né, ter aí o resultado que era de ganhar naquele período, né, das 6 da manhã às 8, em que eu não tenho corridas. O meu objetivo era ganhar. Então, por que eu vou me desgastar, correr riscos, né? Acidentes, assaltos, cumprir o horário dos outros, porque no momento que eu ponho as 4 pessoas, que nem eu dei o exemplo, né? Dentro do automóvel, eu estou aí tendo que cumprir com o objetivo final das pessoas, que é chegar em tempo hábil no serviço, não correndo, né? Já para chegar e já ter que sair correndo a trabalhar. Se fosse para empacar dinheiro, eu ficava no ponto de táxi e fazia uma corrida, que é a média que aconteceria. Então, mostrando que nós podemos ter manufatura, né, nos 2 segmentos, tanto do produto quanto do serviço. Mas, para isso, né, nós temos que destacar os processos. Processos, né, de projeto. O que seria? Quando eu falo em algo com um projeto, o que vem à mente de vocês? O que vem à mente? Levantamento de tudo que vai ser usado no processo. Levantamento do que eu vou usar no processo. O estudo do projeto. Porque, notem, eu não posso encaminhar para o Felipe que eu quero fazer um eixo, está aqui o projeto, e ele sair executando sem ele ter a leitura do projeto. Bom, a Viviane quer esse eixo, mas ele é em aço? Qual tipo? É maciço esse eixo? É vazado? Ele é a mesma dimensão ao longo? Ele vai sofrer esforço axial? Não vai sofrer? Para qual peça ele vai? Qual é a margem de tolerância que foi colocada no projeto para um possível erro, né? Ninguém pode sair projetando, executando um projeto sem entendê-lo. A mesma questão lá no meu setor da construção civil. Olha, o Rafael contratou, né, para a gente fazer, vou fazer eu e o Vitor, a residência dele. E ele disse que quer uma residência padrão Minha Casa Minha Vida, vamos supor, né? 2 quartos, sala, cozinha conjugada e um sanitário. Poxa, eu vou olhar para o Vitor e a gente vai dar risada. Olha, isso é fácil de fazer, nós vamos fazer isso em 3 meses. Nós vamos estar com a casa pintada, murada, entregando as chaves para ele. Tá, mas eu entendi o projeto dele. Ele me deu a fachada da casa, ele me deu o corte com a distribuição, a planta baixa, né, a distribuição da casa. Tá, mas por onde passam os encanamentos de entrada? Entrada de água e entrada de luz. Como sai o esgoto da residência? É por baixo da residência? É pela lateral? É esgoto para ser colocado na rede Corsan? É esgoto sistema fosse filtro? É sumidouro?
O nível da rua, o nível do terreno, o esquadrejamento. Exatamente. Quanto ele quer de altura? Qual é o pé direito da casa? Qual é a inclinação do telhado? Ele me disse no projeto que quer telha cerâmica, né? Aquelas de barro, né? Tá, mas ele me falou isso, e aqui eu vejo no projeto que não tem o ponto para isso. Com telha cerâmica, eu preciso aí de 3 metros de altura, né? Num ponto do telhado, para que não fique a água empoçada, automaticamente barriga no telhado e, por consequência, problema estrutural aí no madeiramento. Só que o projeto não diz isso. Eu posso sair executando essa casa? Se eu fosse Claro afobada junto com o Vitor, nós ia sair cavando os alicerces e não íamos levar em conta o restante do projeto. Então, o processo do projeto, não importa, gente, qual é o projeto. Pode ser algo simples, produzir, deixar essa cuia nesse formato, mas ele precisa ser pensado. Então, ele tem que ter recursos dedicados exclusivamente para essa etapa. Precisa ser customizado, né? Todo o processo. O fato, por exemplo, da residência, dele não ter visto a indicação do ponto do telhado. Do telhado, do ponto que tem ali, só dá telha, fibrocimento. O quanto é essa mudança, o quanto nós termos visto isso nessa etapa, implica em custos para que se possa fazer ao gosto dele. Posição solar também, não conhecia? Também, né? Então, são etapas que a gente precisa verificar dentro do processo do projeto. Nós vamos ter períodos longos de manufatura? Como vai ser? Vamos confeccionar essa cuia, tá? Mas o que eu preciso? Quantas eu pretendo vender? Quantas eu tenho encomendada? Todas vão ser iguais? Vou pintá-las de azul, mas aqui tem muitos colorados. Vou contemplá-los também? Não gostaria, mas preciso, porque eu sou empresária e não posso deixar de lado os colorados. Acho bom mesmo. Não é? Como vai ser? Então, Tá, achei um já aqui, perdido. Então, gente, mostrando que tudo isso se pensa no período do projeto, no processo do projeto. Porque é neste que a gente tem que ter argumentos, né, para entender como que vai ser feito. Vocês que trabalham aí, né, acho que até o Rogério, que trabalha em estaleiro, né? Imagina estar planejado a chegar um navio, né, para fazer as suas devidas reformas, né, em torno aí, sei lá, 15 dias, e sair de novo. Ninguém verificou o calado. Ninguém verificou se precisa ser dragado esse local onde ele vai entrar. Ninguém avisou que está para chegar outro, então um dia de atraso é problema. Está falho o quê? A primeira parte que é do meu processo de produção e manufatura, que é projeto. Entender o que eu vou executar, o que eu vou confeccionar ou o que eu vou prestar de serviço, como que eu vou transformar isso no desejo do cliente e como que eu vou entregar. Notem que às vezes a gente entrega o produto certo, o produto, né, de maneira coerente com o que foi solicitado. Mas o estresse, o incômodo, as incomodações, né, que a gente gera no processo, muitas vezes nos faz com que isso nos gere uma imagem negativa aí para o nosso produto e para a nossa empresa. Bom, depois temos o que a gente chama de processo jobbing. Quem já ouviu falar? Então, seria aqueles processos, né, gente, que nós temos aí alta variedade, né, de produtos e baixos volumes de produção. Cada produto, né,
deve compartilhar os recursos de operação com diversos outros. Os processos jovem, né, também produzem mais itens e usualmente, né, menores se comparados a processos aí de projetos. Então, quem são esses exemplos aí? Quem tem a condição de me dar um exemplo desse processo jovem? Quem tem? Processo jovem, não sei, jovem aprendiz, não, né? É jovem, jovem. Nós temos... Fala, Rafa. Não, é o processo job. É jovem. Não é jovem, jovem. Pedro. Eu posso ter falado que o senhor compreendeu a fala mal. É jobbing, né? Gente, nós temos a ideia para esse processo uma alta variedade de produtos, baixo volume de produção. Bom, aonde que eu posso ter isso, né? Sem ter uma linha de produção de um único produto. Eu citei como exemplo lá para vocês, por exemplo, restauração de móveis, alfaiates, gráficas, né? São locais que nós temos aí um acúmulo, né, de volume de serviço, poderá ter alta variedade, né? Mas nunca é o mesmo, concordam? Por exemplo, eu tenho, por estatística pura, na minha gráfica, uma ideia de que eu confecciono aí ingressos, convites de casamento, convites de 15 anos, convites de empresas, né, de festas de empresas, enfim, que me gera um lucro, vamos supor aí, de R$10.000 por mês, pagando 3 funcionários, os custos, né, para manter a minha gráfica aí operando, enfim, supondo, né, não tenho nem ideia de que é o custo aí de uma gráfica. Mas eu tenho esse lucro, normalmente 10.000 por mês. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a minha média salarial é essa que o contador me dá como sendo meu contra-cheque, a fim de aí imposto, né, para o governo. O que significa isso na prática? Significa que eu tenho uma alta rotatividade de produção. Eu tenho esse lucro todo. Eu fiz muito convite de casamento, muito convite de 1 aninho, muito convite de 15 anos, muita impressão aí de folders, né, de restaurantes, enfim, que pagou todo o meu processo e me deu esse lucro. Mas nenhum era igual e nenhum vai ser o mesmo do mês que vem. Todos entendem isso? Sim ou não? Sim. Variação, né? Variação, correto, Rafa. Nós temos aí a variação das minhas entradas. Mas a transformação ocorre e eu consigo, no final do processo, ter as minhas saídas que equivalem, né, dentro do que eu consigo registrar, como algo positivo da minha gráfica funcionando. Mas eu quero dizer para vocês que não é porque que são produtos, né, diversificados, todos têm o mesmo compartilhamento do material que é usado ali. Todos usam os mesmos maquinários, todos usam os mesmos recursos e dividem os custos da operação entre si. Não importa se são folders ou convites, todos estão dentro do processo para ser, né, mapeados ali dentro dos meus custos. Então, dentro esses processos de jobbing, né, produzem itens, né, mais usualmente menores se comparados aos outros dos processos de projeto.
que eu quero dizer com isso? O processo jobbing normalmente está focado na venda daqueles produtos menores, né? Que eu, Viviane, não faço todos os dias, mas uma vez lá que outra eu vou necessitar. E essa rotatividade de cliente não é importante para mim, dentro da minha gráfica. Eu sei que não vai ter 15 anos na família do Rafael todos os anos, todos os meses, todos os anos. Mas em algum momento vai ter, em outro ele vai indicar, e a minha gráfica vai estar aí 10, 15 anos dentro do mercado de Rio Grande, fazendo as mesmas coisas com uma variedade, né? Uma rotação grande aí dos números de clientes. Bom, e os processos em lotes, o que seriam? O que vocês acham? Campanha eleitoral que dá bastante, né? Fala, Rogério, mais alto, por favor. Campanha eleitoral, 4 em 4 anos, tem um lote grande, né? Um lote grande, certo. Porque aqui, se nós formos analisar, em Rio Grande não tem muitas gráficas, né? Permissão de trabalho, as PTs são confeccionadas também. Lá nós usamos alguns canhotos que são usados principalmente dentro do TECOM, né? Que é ali para mostrar o que ocorreu com as máquinas, né? A lubrificação, né? A avaria ou a troca, ou então a parada da máquina, né? Para alguma que eles solicitam, né? Como é que chama o... Não é vistoria, mas é como se fosse, né? Existe aí uma ideia de que em algum momento tu para verificar, né? Se está tudo ok, fazer um checklist ali daquele material, daquele maquinário. Também temos lá a impressão disso nas gráficas, né? Fazemos um monte aí que julgamos que vai durar, sei lá, 3, 4 meses e voltamos lá. Bom, processos de produção aí em lotes. O que se tem a ideia desse tipo de processo? Que a operação acaba se repetindo, né? O nome já diz, né? São lotes, pelo menos enquanto se produz um lote, né? Não tem o mesmo grau de variedade aí que a gente vê dentro do processo jobbing, porque no processo jobbing a minha gráfica está operando sempre, mas eu estou imprimindo o jornal, eu estou imprimindo a revista lá da empresa de vocês que sai mensalmente, eu estou imprimindo os convites de casamento do Rafael, os convites de 15 anos da filha do Felipe, não sei, mas eu estou imprimindo. E aquilo ali é uma rotação, é uma variedade grande, né, de serviço, né, de fluxo de serviços diversos, mas que a minha máquina, né, está ali funcionando para todos ao mesmo tempo. Dentro dos lotes, o nome já diz, nós temos ali remessas, serviços mais pontuais, mais assertivos, né, do que eu preciso. Por exemplo, alimentos congelados. É uma produção de lote ou não? Quem é que trabalha aí com congelado? Né? Não tem o mesmo grau de variedade, né? Que nem há no processo jobbing. Por exemplo, dentro desse exemplo que eu citei dos alimentos congelados, né? Quem trabalha? Bom, eu vou trabalhar com congelados, mas eu vou fazer coxinhas, croquetes, bolinhas de queijo, por exemplo. E são isso. Eu já sei quem é o meu público-alvo, eu faço reparte, né? Para alguns mercados próximos aonde eu moro, e tenho sempre um pequeno número, né? Desses aí para alguma pessoa que sabe que eu faço e bata na minha casa comprando avulso. Isso é produção de lote, gente. Eu tiro um dia da minha semana para a produção de coxinhas, por exemplo,
são congeladas mesmo. Vou deixá-las, né, congeladas até sábado, que é o dia que eu vou entregar para todos que me encomendaram. Amanhã eu vou produzir croquetes e assim por diante, né? E um outro dia eu vou fazer a entrega para todo mundo que me pediu. Uns me pediram 100, outros 200, outros não sei quantos, e eu vou entregar. Então, isso seria processo em lotes. Eu tenho um produto específico, né? Um ou mais produtos. Fala, Rafa. Não. Abriu sem querer. Tá. Não, achei que você ia falar. Então, o mesmo ocorre aí para a produção de roupas, por exemplo, né? Peças de automóveis são feitas em lotes. No entanto, que isso é assim, que se vocês forem olhar alimentos congelados, né, que são aí condicionados de maneira correta, embalados, né, existem ali um quadradinho, né, aonde nos informa a data de fabricação, a data de validade, né, depois de aberto, e o lote. Lote número 02. Por quê? No caso de alimentação, né, a Anvisa faz a legislação em cima disso. Se houver algum problema com alguém, tu tem que procurar qual lote. Olha, alguém comeu, né, que mora no bairro Getúlio Vargas, essa coxinha, e diz que passou mal depois que comeu. Qual lote eu vendi para esse mercado que eu faço entrega lá? Ah, o lote 2. Ah, o lote 2 foi aquele que eu confeccionei na quinta-feira, dia 17. O lote, para uma linha de produção, significa rastreamento. Assim, para as peças, por exemplo, de automóveis. Qual o lote dessa peça? Ah, essa peça saiu no lote X. Os carros também são aí produzidos por lotes. No entanto, que quem tem automóvel sabe que às vezes sai na televisão anúncio de quê? De recal, né? Uhum. Lá eles pedem fazer recal de tal automóvel que foram comprados, né, produzidos no ano tal a tal, né, no ano de 2020 a 2022. Todos os lotes produzidos, né, de janeiro de 2020 a janeiro de 2022 estão com problemas, sei lá, na pastilha do freio. É para ir na concessionária fazer, né, esse recal. Então, mostrando que isso, quando a gente tem também um processo de lote, ele não é porque ele é feito de poucos produtos, muitas vezes, que ele deixa de ser importante. Ele é muito importante, porque ali nos dá uma rastreabilidade, né, do que a gente está sendo, aonde está o nosso problema, né, digamos assim. No nosso caso, já falamos das peças, no meu, da construção civil. Concreto, né? É um exemplo aí que a gente faz de produção de lote. Por quê? Vai se concretar uma laje. Vai se usar 3 caminhões de concreto. O que tu faz? O mapa daquela laje. Tu sabe, né, onde estão os cortes ali pelos vigamentos, né? Tu diz, olha, o primeiro caminhão encheu, né, o frontal da casa em sua lateral esquerda. Todo. O segundo encheu todo o restante do frontal, né, até o meio da casa. E assim sucessivamente. Quando dá um problema, tu sabe qual foi que veio problemático. E aí começa a se diminuir os problemas maiores. Foi o concreto? Bom, o problema deu no miolo. O miolo foi o caminhão 2, o meio da casa. Faltou aço, vamos tirar no corpo de prova. E aí a gente consegue fazer uma rastreabilidade, né, do nosso produto. Bom, e os processos de produção em massa? Quem são?
O nome já diz, né, gente? Produção de massa, né? Uma refinaria de petróleo para de produzir? Não. Só nas paradas programadas. Fora isso, segue o baile. Perfeito, Felipe. Somente nas paradas programadas. As necessárias, né? Os paradões lá, que necessitam fazer toda a... arrumar o que está avariado, né? Investigar se não tem mais problemas, enfim. Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas, dentro do processo de produção em massa, a linha de produção é ininterrupta. Não importa, né, se é 8h20 da noite do dia 17 ou se é 23h50, faltando 10 minutos para terminar o dia. A produção não para, né? Nós temos aí um alto volume. Quando nós temos um alto volume, a nossa variedade fica restrita. O que eu quero dizer com isso? Eu vou conseguir refinar petróleo e produzir adubo dentro do mesmo complexo? Não. Não. Por quê? É 2 nichos de negócios de produção ininterrupta. Eu não tenho aquela parada, bom, agora para a fábrica, nós vamos todos para casa e amanhã às 8 a gente continua. Que nem numa obra, por exemplo, que nem numa produção de vestuário. Não. Situações como essa de fábrica, por exemplo, né, tanto de refino de petróleo como produção de adubo, a gente sabe que o custo da operação é grande e que muitas vezes desligar tudo aquilo é um problemão. Para parar uma esteira, né, tem que programar, porque senão eu embucho tudo. É isso ou não é isso? Vocês que são os técnicos aí, né? Sim. Sim, né? Então, eu não paro nunca. A minha produção acontece 24 horas por dia dos 365 dias do ano. Não interessa se eu sou gestora da produção e houve uma perda na minha família. Não interessa se é Natal, se é Ano Novo, se é Dia das Mães, se eu estou doente, se eu não fui. Alguém vai estar ali, substituir e fazer essa fábrica funcionar. Porém, o inconveniente, diríamos, né, é que a gente diminui a variedade. Sempre que a gente produz muito de uma coisa, a gente faz muito pouco de outra. Isso é ruim para o negócio? Ou é bom? Bom, se eu sou dona do negócio, né, de produção aí de adubo, né, ou refino de petróleo, eu nem quero entregar muito produto, eu quero só vender gasolina, que tá bom, né, de vender gasolina, ou vender adubo, não me importa fazer outra coisa. E se eu sou, por exemplo, do ramo aí das roupas, também. Não importa o meu mercado, eu tenho que ver o que há de positivo. Eu não preciso fazer calças e camisas se eu vendo um número de calças que equivaleria, né, uma produção de camisas. Bom, outros exemplos que a gente tem aí de produção de massa, só para a gente ficar com a mente aí mais aberta. Quais são outros exemplos que a gente pode ter? Automóvel é produção de massa? Sim. Também, né, gente? Nós falamos que eles eram feitos em lotes, né? Mas ainda assim, uma fábrica de automóveis, ela não para a produção nunca. A metalurgia está sempre em processo de produção. TVs, eletrodomésticos, produção de CD.
São outros, né, segmentos aí que nós podemos dizer que são de produção de massa. Eu vou botar a minha fábrica operar para produzir 10 CDs? Não compensa. Alguém falou, mas eu não escutei. Não compensa. Não compensa, né? Vou produzir aí 10 televisores? Não. Eu vou fazer isso em massa, né? Para que valha a pena todo o custo, né? Já que são modelagens aí de produtos caros, né? De serem confeccionados. Então, eu vou querer fazer o maior número possível. E os processos contínuos, que são maiores quantidades e menores variedades. Já vimos isso, né, dentro dos exemplos aqui, em outras situações. Todo processo que ele é contínuo, sempre ele vai ser grande quantidade e pouca variedade, né? Não tem por que ter muita variedade em algo contínuo, porque fica muita coisa a ser cuidada e o negócio foca em uma única coisa. E aqui, de novo, né, gente, nós vamos ter exemplos aí como a indústria petroquímica, né? Que o carro-chefe é o quê? Receber petróleo, destilar petróleo e dali produzir, né, o combustível que a gente conhece e outras tantas coisas aí provenientes daquele refino, né, que a gente tem. Outra indústria, né, que é um processo contínuo, a indústria aí da eletricidade. Também. Nós temos aí as usinas, por exemplo, as hidrelétricas. Elas param? Param ou não? Nunca. Eles podem até estar aí funcionando mais lentamente, mas não tem como parar. A concessionária de energia para? Nunca. Vai existir plantões, né, turnos, que vão estar lá ali 24 horas, né, naquele período crítico aí da noite, por exemplo, para caso de algum sinistro, estar aquela equipe ali apta, né, a desligar uma linha, a religar, a ajudar, né, no combate aí a algum incêndio que possa ter que perturbe a linha, enfim. E a indústria da siderurgia, que eu já falei para vocês, também está aí dentro, novamente, né, dos processos contínuos. Não para nunca. A linha de produção está sempre ali. Nós confeccionamos 10 carros por mês, né, dentro da indústria da siderurgia. Vocês sabem, né, que não são muitos, mas vamos dizer, também não tenho ideia do número, mas vamos dizer que sejam 10, mas nós não paramos nunca, porque enquanto não colocamos o último parafusinho, o último plástico, né, embalando o banco, nós estamos com aquele automóvel em linha de produção. E ele vai sair dali pronto, né? Então, como é que a gente classificaria, né, esses 5 modelagens, que seria projeto, né, o jobbing, o lote, né, em massa e o contínuo? Se nós fôssemos pensar isso, quanto mais baixo for o volume, mais alta pode ser a variedade. E aí nós vamos ter como carro-chefe, né, a parte de projeto e do jobbing, né, que são aquelas modelagens que a gente acabou de ver, que elas não necessitam, né, ter um único produto. Elas podem ter vários produtos alencados aí dentro da sua linha de produção. Mas pelo menos elas vão ter aí um baixo volume de cada produto. É muito difícil eu ter 100 projetos dentro de um escritório de arquitetura, né? Para ser executados num mês. Mas eu posso ter 10. Isso é o quê? Baixo volume.
mas com uma alta variedade, porque esses 10, um é um edifício, outro é um sobrado, outro é uma casa estilo edícula, outro é algo em madeira, e aí vem a alta variedade. Então, mostrando que realmente funciona assim, né? A variedade, quanto maior, me recai a ter um único produto dentro do meu processo, que é o caso, né, que vai acontecer com o que nós acabamos de ver os dois, o processo de massa e o processo contínuo, né? Que são os casos aí de refinaria, siderurgia, né? Esses segmentos aí que necessitam, né, ter um único produto, né, no seu carro-chefe aí. Bom, outro aspecto que nós temos aí da gestão da produção seria os tipos de sistema de produção em operações de serviço. Por que eu estou falando isso agora? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Até então, nós estávamos vendo isso nas manufaturas. Lembra que o Rafael até me ajudou a, né, esmiuçar o contexto ali, quando a gente iniciou a conversa? Que ele ainda foi dito, se é uma manufatura, e ele ainda disse sim. Lembra, Rafa? Foi isso que a gente fez, né? Sim. Sim. Agora a gente está vendo só sob o prisma dos serviços. Como é que nós vamos dividir? A mesma coisa. Serviços profissionais, por exemplo. O que seriam? A classificação dos serviços profissionais, eu me baseio em equipamentos ou nas pessoas? Nas pessoas. Nas pessoas, né? Nós temos que ter as pessoas orientando o processo. Ou seja, eu não vou conseguir fazer um projeto para alguém se eu não tiver aí foco nas pessoas. Eu não vou conseguir ser uma cirurgia dentista se eu não tiver alguém com dor de dente. Nem vou citar nome de ninguém, porque ninguém merece dor de dente. Outra pessoa que não seja vocês, para esse exemplo. Então, gente, mostrando que os serviços profissionais são aqueles que são serviços especializados, com alta customização, muito tempo de pessoal é desprendido, né? Aí no atendimento, e que nós temos uma certa autonomia. O que significa isso que eu acabei de dizer? O que é essa autonomia que os serviços profissionais têm? Por exemplo, vocês dizem para o médico a hora que ele tem que chegar no consultório para atendê-los? Sim ou não? Quem diz é o assistente dele, que marcou a consulta. Ele diz para ti que a tua consulta é às 2. Mas tu já vai para a consulta 15 para as 2, porque tu não gosta de ser atrasado, né, Rafa? Tu chega lá 15 para as 2 sabendo que ele vai te atender às 3. Porque ele não chega às 2 nunca no consultório. Mas é um serviço customizado? Bastante, né? Ele vai olhar para ti, ele vai dizer, né? Perguntar os teus sintomas, vai fazer uma avaliação breve, né? Do que tu estás apontando, né? Como sintoma, como problema para ele. Ele vai fazer um prontuário, né? Um receituário para ti e vai te despachar para atender outra pessoa. Tu esperastes 1 hora, pagastes muito caro, porque é um serviço customizado, serviços profissionais. Pagamos, não pelo diploma do outro, mas pagamos pelo conhecimento que o outro tem de resolver o teu problema em 5 minutos. Isso tem até os memes, né, que se gera quando
Quando você chama o profissional, sai assim, né? Quando você não chama, sai um desastre. Nós, muitas vezes, achamos os serviços profissionais que está dentro do sistema de gestão da produção para operações de serviço caro demais. E diversas vezes falamos, não levou 5 minutos, não tocou em mim e disse que era virose. Mas era, porque ele te deu o remédio, chegou em casa e dali 1 hora após tomar a medicação, tu começa a sentir um progresso de melhora. Ele não precisa de 1 hora para ficar contigo. Ele precisa saber que eu... Fala, Rafa. Na realidade, ele precisou de 5 anos. No caso do médico, ele precisou, acho que até mais, né? São aí 6 anos, mais 2 de residência, mais as acho que eles ficam aí, em média, uns 10 anos estudando. Então, gente, quando vocês se submeterem a esse tipo de situação, com os advogados também, né? Os engenheiros não, são pessoas com horário, eles não são assim. Mas essas outras pessoas, né? Eles não têm hora. Notem isso. Por quê? Porque isso já está na modelagem da gestão. Eu faço meu horário. Sou dona do meu conhecimento. E você que precisa de mim vai me esperar e vai escutar tudo que eu tenho a dizer em 5 minutos, porque eu tenho que atender mais 10 depois. Então, essa é a ideia. Como exemplo, está lá na apostila. Consultores, advogados, arquitetos, cirurgiões, engenheiros, toda essa gente aí que vende aquilo que ele ficou lá 5, 6 anos estudando. Serviço altamente customizado, não tem equipamento nenhum e que ele tenta resolver aquilo rapidamente. Outro aspecto, né, dos tipos de sistema de produção das operações de serviço. Lojas de serviço. Quem são? Podemos dizer que lojas de serviço, né, está enquadrado todo aquele serviço que é proporcionado dentro de um contexto de atividades de escritório de linha de frente, por exemplo. Temos a linha de frente e a retaguarda. Isso é chamado, né, de uma modelagem de produção para operação de serviço como lojas de serviço. Quem são essas pessoas que têm a linha de frente e a retaguarda? O banco, por exemplo. O que acontece quando a gente chega no banco? Existe uma pessoa que está ali, normalmente umas pessoas que são estagiárias, né? Que estão ali para acalmar os ânimos. A linha de frente. O que ela faz quando você chega no banco? Ela tenta fazer de tudo para que tu não entres no banco. Não é essa a verdade? Estão ali para tomar chumbo já. Isso aí. Ela está ali para fazer a linha de frente. Essa pessoa não quer que tu entre no banco. Essa pessoa vai te atender naquele saguão lotado, que tu mal escuta o que ela está te dizendo no teu ouvido. Que tu não consegue nem expor para as pessoas que estão do teu lado, que são muitas, porque elas falam muito, tu não consegue falar alto para que as pessoas vejam que tu está descontente. Gente, isso é assim porque os bancos querem? Isso é assim porque alguém estudou, é uma modelagem. Aquelas meninas simpáticas, lindas, divinas, todas maquiadas, bem penteadas, de sapato de salto, estão ali para distrair a tua atenção. Tu vai falar tudo para ela, ela vai levar lá para dentro o teu assunto e fazer com que tu não entres no banco. E tu ainda vais agradecê-la para ir embora. Ela vai tentar resolver no caixa eletrônico.
Outro lugar que acontece isso. Lojas de locação de automóveis, por exemplo. Tu não consegue falar com o dono do automóvel. Tu fala ali com consultores. Às vezes tu faz tudo, né? Tu quer alocar, tu já faz aquilo ali no WhatsApp, né? Na plataforma virtual da empresa. E até tu conseguir chegar na retaguarda, que é o gerente do banco, tu já fez muitas coisas, né, para que tu possas, então, ter resolvido ali com aquele tipo de pessoa, com aquela... Fecha a porta, Nicole. Tá muito barulho. Faz favor. Que tu faças, então, todas as tuas justificativas junto a eles. Então, gente, isso é altamente pensado dentro da gestão, dentro da produção. E a gente pensa que é para facilitar a vida da gente, não é isso que vocês pensavam? Mas não é. É uma modelagem frente, né? Linha de frente e de retaguarda. Alguém vai levar o xingão que tu tens para dizer e amenizar isso na retaguarda. Beleza? E os serviços de massa? Voltamos para os serviços de massa? Voltamos, né? Só que antes era um processo de produção de massa. Processo de produção, produto. Agora nós temos aqui um serviço, né? Que pode ser aí de massa. Alguém cita algum que possa ser considerado serviço de massa? Sim ou não? Ninguém lembra? Gente, todo serviço de massa, a gente tem ideia assim, vai acontecer muitas transações, né, com clientes. O serviço é de massa, então, assim, tu vai atender aí muitas pessoas naquele dia. Menor customização. Muitas vezes não é serviços caros, né? O tempo de pessoal é limitado. Por quê? Porque o Rafael sabe que ele não pode ficar ali falando meia hora comigo. Ele tem que ser rápido, ágil, me despachar para outro setor e fingir que resolveu o meu problema. Auxílio emergencial. Oi? Auxílio emergencial. Mais ou menos isso. Emergencial. Eu penso que está resolvido. Eu quero fazer um protocolo para cancelar o meu plano de telecomunicação do meu telefone. E o Rafael diz, bom dia, senhora, que é o Rafael Arona, e me conversa, fica 5 minutos falando comigo, mas ele me diz, o seu protocolo é tal, e eu já fiz o cancelamento do seu plano de telefone. O que acontece no final do mês? Vem a fatura. A fatura. Vem a conta de novo. Vem a conta de novo. E eu ligo de novo, agora cai no Rodrigo. E o Rodrigo diz, não, senhora, agora sim que vai ficar cancelado, porque a outra ligação não ficou registrado que a senhora realmente queria cancelar o plano, que é isso que eles fazem com a gente, né? E, novamente, o Rodrigo me despacha e espero que dessa vez esteja cancelada a fatura. Isso é serviço de massa. O que acontece? Nem bem está resolvido o teu problema e tu já está sendo descartado do problema porque já está o Vitor na linha. Nesse caso, né, do telemarketing. Mostrando que tu tens que atender muitas pessoas no dia. Então, fica difícil até de tu tentar dizer o que aconteceu e que tu já falou com o Rafael. O Rodrigo nem sabe quem é o Rafael, porque ele está no outro setor, ele está com mais atendentes ao lado dele. Isso é um serviço, né, de serviço de massa, né, que a gente chama. Normalmente, não quer dizer que seja, porque existem outros segmentos
que são serviços de massa, que a gente sabe, né, que existem pessoas com treinamento. Mas, normalmente, esse tipo de serviço, as pessoas que estão ali trabalhando não são profissionais, não precisa ser um administrador para atender um call center, um advogado para atender num call center, nada disso para dizer boa noite, o teu protocolo é número tal. Então, provável, né, que tenha uma divisão de trabalho precisamente definida. Ou seja, olha, nós temos aqui uma demanda média de 100 ligações por atendente. E tu tens que cumprir a tua meta para poder, né, também bater as metas que a gente sabe que existe nesse tipo de setor. Bom, quais são os exemplos, então, desse tipo de serviço de massa? A gente já falou, né, que seriam todos os serviços ali de telecomunicações. É um serviço de massa. Concessionária de água, esgoto, né, e de energia elétrica. Vocês sabem que agora elas têm serviço de call center. Ou seja, tu não costuma mais ir até o local, só se for algo de muita necessidade, tu marca, mas tu marca por onde? Pelo call center, pela plataforma, né, digital, se tu tens ali acesso, a tua ida até o local para falar pessoalmente com alguém. Demais, tu quer tirar segunda via de fatura, parcelar a tua fatura, cancelar né, a entrada de água, por exemplo, na tua residência, porque tu vai te mudar, ou porque mudou o teu inquilino, enfim. Tu faz tudo isso no serviço de call center, que são pessoas terceirizadas, muitas vezes, que nem pertencem àquele quadro da empresa. Outros serviços que pode ser de massa, né, seriam supermercados. O atendente do supermercado é um serviço de massa que ele realiza? Com certeza, né, gente? Ele vai atender ali, né, sei lá, 200 pessoas dentro do horário de trabalho dele. E isso não é difícil da gente verificar. No último final de semana, eu fiquei exatos 40 minutos na fila do supermercado, aquele novo que fizeram. 40 minutos, gente, é muito tempo dentro de um supermercado. Por quê? Porque o serviço é de massa. E se vocês olharem, nos outros eu não sei, porque eu não costumo frequentar, mas esse novo que eu acabei indo, ele chega a dizer, se vocês olharem nas paredes, que fica quem entra no supermercado à esquerda, ali diz, agilize o atendimento, você paga mais barato porque aqui você embala suas compras. Já notaram que diz isso lá nas paredes, nos cartazes? Não notaram? Percebam quando vocês forem lá, tentem lembrar da aula aí e vejam. Ali diz, você embala suas compras, então agilize, né? Traga suas sacolas, evite dano ao meio ambiente, que a gente consegue reduzir ainda mais os custos, né? Então, não existe quem te ajude a embalar as compras, não existe mais esse funcionário. É feito pelo caixa e por você, que não trabalha no supermercado e se ilude com os preços, porque eles já te dizem aquilo que está no teu campo visual, tu está lendo aquilo. Então, tu está dizendo, não, é assim mesmo, mas para ter estes preços, né, eu mesmo embalo. E você não é nem funcionário deles e está trabalhando para eles e ainda pagando. Então, gente, mostrando que o serviço de massa, ele não visa, né, lucro para o seu funcionário. Ele não precisa, ele não quer que o funcionário tenha o curso de mecânica. Ele quer que o funcionário simplesmente passe aquelas compras e a pessoa que está ali quer ir embora rápido, então que embale rápido as compras. E é isso. Então, notem, né, as características, como a gente começa a conversar a respeito desses assuntos e anotar no nosso cotidiano, né, como que eles se apresentam de diversas faces.
eles têm várias facetas para nós. Então, mostrando, né, que ele está altamente baseado, né, no critério daquela pessoa que está ali contigo, te proporcionando, né, a execução daquele serviço. Bom, o que mais que a gente sabe que seria aí um processo, né, um tipo de sistema de produção de operação de serviços? Temos também o que a gente chama de contínua, né? Uma indústria pode ser considerada um tipo contínuo, né? Se o tempo de preparação dos equipamentos é pequeno em relação ao tempo de operação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as indústrias de processo químico, né? Ou mesmo a petroquímica, indústrias aí de papel, de cimento. Se ela pode ser considerada contínua, se nós não tivermos aí, né, um tempo muito grande com aquela preparação toda, né? Aí sim o serviço é dito aí como contínuo. Intermitente, o que seria algo intermitente? Algo que é interrompido, né? Que é interrompido e passa a ser outra coisa. Nós vemos isso em diversos aspectos, né? Por exemplo, o que acontece? Eu estou com o meu equipamento aqui para dado produção deste produto. Mas rapidamente aquilo já cessa, e é usado, né, por um período pequeno, e a gente logo alterna para outra operação. Então, por exemplo, aí de indústrias, né? Indústria de móveis. Eu estou ali focada, né, fazendo o meu serviço para corte. Vou montar um roupeiro. Cortei todas as peças do roupeiro. Bom, mas agora eu já paro com esse equipamento de corte e vou fazer as furações. Encaixes do roupeiro. Os encaixes, os aparafusamentos que vai ter que ter no roupeiro, vou fazer outra atividade. Então, esse tipo de indústria, ela é intermitente. Por quê? Porque ela não passa as 8 horas do dia, né? Só cortando. Ela perfura, né? Ela faz aí roscas. Então, são consideradas empresas, né, com serviço, né, intermitente. Intermitente, repetitiva ou em série. O que seria? Nós vimos que tudo que é em série é feita por lotes, correto? Correto, né? O que é em série. Não entendi, Rafa. Eu acredito ser em série. Isso, mas nós podemos ter ela de modo intermitente e repetitiva, né? Por série. Por quê? Porque eu posso ter ali um lote de roupeiros, porque eu falei no exemplo anterior que eu estava fazendo corte para um roupeiro. Aí, dentro de 2 horas, eu terminei os cortes, passei para as perfurações. E depois para as roscas, né? Para parafusos. Mas eu posso ter um lote de roupeiros. Eu vou entregar para a loja fulana de tal em Rio Grande 20 roupeiros. Eu vou fazer o corte dos 20. Isso é um lote, é uma série, né? Uma produção em série. Vou estagnar aquela parte da produção de cortes e vou fazer as furações agora para os encaixes. Consegui ter as 2 modelagens. Série, que é o processo de produção, né, em massa, e intermitente. E também posso ter aí as intermitentes, né, sob encomenda. Artigos especiais, né, gente? Eu vou ter aí algo na minha produção que as pessoas vão me pedir e eu só vou produzir mediante esse pedido. Aí vem de novo, né? A questão de edificações, por exemplo. Ninguém vai construir uma casa, a menos que tu seja um construtor aí
imobiliário, né? Minha Casa Minha Vida, que tu compre terrenos para viver disso, né? Mas tu vai ter que ter um pedido. Tu não vai sair fazendo casa sem ter ninguém para comprar, sem ninguém ter te pedido. Ou, por exemplo, tu não vai confeccionar um navio se tu não tem certeza que esse navio vai ter utilidade, finalidade para alguém, se ele está nos padrões de projeto. Móveis sob encomenda. O nome já diz, móveis sob medida, eles são encomendados. Eu não vou produzir em massa esse tipo de móveis, porque na casa do Felipe é uma medida, na do Rogério é outra medida no dormitório, na do Douglas outra e na minha outra. Então, eu preciso ter parâmetros, né? E essa indústria, ela consegue sim ser intermitente, porém sob encomenda. Bom, gente, nós vamos amanhã continuar falando, vamos voltar a falar desses 3 aspectos aqui, que foi meio, parece que ficou meio corrido, e falamos, iniciamos a falar sobre os custos de produção, tá bom? Eu vou fazer a chamada.